Olá pessoal, vou começar aqui a gravar alguns vídeos curtos, pequenas videoaulas para a gente poder aproveitar ao máximo o conteúdo que a gente tem que expor aí na nossa disciplina de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Como vocês estão percebendo, o negócio está sendo bem caseiro, bem amador, e como vocês entendem muito melhor do que eu, se vocês quiserem me apresentar sugestões, dicas, para eu dar uma melhorada nesses vídeos e poder oferecer um bom produto para vocês, estou aí aberto a sugestões. Mas vamos lá, eu quero comentar com vocês sobre mandato político. Mandato político é justamente esse poder que o representado, no caso é o povo, transfere para aquele que ele elege, ou seja, o representante. A doutrina vai dizer que o mandato político ele decorre, na verdade, de um instituto lá do direito civil que vai demorar para vocês aprenderem, que é o instituto do mandato. Você já ouviu em um momento ou outro uma pessoa dizer o seguinte: eu fiz uma procuração para que o fulano pudesse assinar alguma coisa no meu nome. Eu fiz um documento onde aquela pessoa vai poder me representar em certa situação. Mais ou menos, em linhas gerais, essa seria a ideia do mandato. E aí a doutrina política vai dizer, a gente traz esse instituto do direito civil para o cenário político e criamos um mandato político, justamente essa espécie de contrato, essa espécie de procuração que o povo passa para o seu representante. E aí a teoria vai dizer que existem três posicionamentos quando nós falamos sobre mandato político. Quando falamos em mandato político, nós mencionamos a teoria do mandato imperativo, teoria do mandato representativo e o último, teoria do mandato partidário. Vamos comentar rapidamente cada uma delas. A teoria do mandato imperativo, ela tem como grande expoente John Locke. E nessa teoria mais ou menos funciona assim: quem comanda essa procuração, quem tem o poder, é o povo. E o povo passa esse exercício, não o poder, o exercício desse poder para um representante, para aquele que o elege. Só que ainda quem detém o poder é o povo que é o soberano. Por essa razão, o representante ele tem uma dupla obrigação. A primeira obrigação é cumprir com as leis, é cumprir com as regras do sistema político. E a segunda obrigação é sempre estar atendendo à vontade do seu povo. Porque justamente o povo que detém o poder e passou o seu exercício para aquela pessoa, se o povo começar a entender que não se sente mais representado, vai lá e pode retirar essa procuração, pode retirar esse mandato político. É aquela figura que eu já havia comentado com vocês em outras aulas, como por exemplo nos Estados Unidos, que é o recall. Caso o povo já não se sinta mais representado, pode retirar o poder do seu governante ou de uma outra autoridade. Aí, a próxima teoria, que é um pouco mais extensa, é a teoria do mandato representativo. A teoria do mandato representativo, ela acaba sendo a que mais foi aplicada dentro do período do Estado liberal. Lá nas nossas aulas anteriores, falamos que a democracia representativa ela é fortalecida dentro desse Estado liberal. E a ideia da democracia representativa era justamente você dar força para os representantes. Então, essa teoria ela vai justamente nesse sentido, justamente nessa ideia de querer fortalecer o representante. Justamente que na primeira teoria nós temos o representado como quem detém o poder, no mandato representativo a parte mais forte é o representante, é o governante. Nessa teoria ela vai dizer o seguinte: o povo ele não tem capacidade de se autogovernar. O povo, na verdade, tem pouca capacidade de um modo geral. Com isso, ele acaba escolhendo os melhores dentro do povo para que esses melhores possam governar eles, para que esses melhores saibam que o povo precisa e conceda isso para eles. Por causa disso, esses melhores, esses representantes, eles precisam de força o suficiente para poder governar um povo que não sabe o que quer. Com isso, dentro da teoria do mandato imperativo, a doutrina vai dizer que ela carrega algumas características que é importante de conhecer. Como, por exemplo, a característica da generalidade. Na teoria do mandato representativo, o representante ele não está representando o povo, que é um grupo heterogêneo, um grupo formado por várias visões, várias formas de vida e etc., várias filosofias de vida e etc. e tal. Mas, na teoria do mandato imperativo, ele está atendendo a apenas um grupo como um todo, um grupo homogêneo, portanto, uma nação. A segunda característica é a característica da liberdade. Esse representante
justamente precisa de liberdade, ele precisa de uma autonomia, ele não pode ficar preso à vontade do povo se ele quiser conceder o melhor para esse povo. Então, ele é independente da vontade popular. Aí a terceira característica é a característica da irrevogabilidade. Justamente porque ele vai tomar decisões que é o melhor para o povo, mesmo que o povo não queira, porque lembra, o povo não tem capacidade, não tem compreensão sobre isso. Ele não pode sofrer nenhuma tentativa por parte do povo de tentar retirar o seu mandato. Por isso o mandato é irrevogável, ele vai ter que exercer mesmo contra a vontade do povo. E a última característica é da independência, que é uma espécie de complementação das características anteriores. O governante ele não fica preso à opinião pública, ele não fica preso à vontade dos seus representados. Ele tem na verdade uma independência entre o seu exercício da sua função com a vontade popular. Aí, a última teoria, que é defendida por Hans Kelsen, é a teoria do mandato partidário. Aqui essa teoria vai dizer o seguinte: caminhamos no mesmo sentido. Seria complicado você dar para todo o povo o exercício do poder. Porque o povo ele precisa, na verdade, para poder atender o interesse de todos, seguir um sistema, seguir um conjunto de regras, fazer uma coisa organizada, sistematizada para o negócio dar certo. Então aqui entra a importância das leis. As leis vão criar, por exemplo, um sistema eleitoral onde nós podemos escolher um representante e esse representante ele vai ser obrigado a seguir todo um caminho, todo um conjunto de regras para poder exercer a governança e atender o interesse de todos. Então, a gente vai criar dentro desse sistema oportunidades para que o povo possa participar dentro desse cenário político e dentro dessa disputa de quem vai ser o representante. Só que o povo vai participar por meio de grupos selecionados, ou seja, grupos específicos, ou melhor dizendo, partidos políticos. Então, justamente na teoria do mandato partidário, nós temos um sistema legal que vai prever de forma mais segura, de forma mais organizada, todo um sistema eleitoral, vai permitir a participação dos representados por meio de partidos políticos e esses partidos políticos poderão escolher pessoas que poderão assumir o papel de representantes. Então é mais ou menos o seguinte: o partido político lança o candidato e se o candidato ganhar, é o representante. Por essa razão, dentro dessa teoria, o mandato político não pertence ao representado, como era a primeira teoria, ao representante, como é a segunda teoria, mas ele pertence aos partidos políticos. E é muito importante a gente mencionar isso, porque nós temos decisões do STF e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que vão mencionar que no Brasil vigora a teoria do mandato partidário.